Isso, assim, são todos, na minha avaliação, e o que diz a regra também, são todos os elementos de jogo brusco grave e o Maurício deveria ter sido expulso do campo de jogo. Por mais que você tenha uma linha, e a gente falou no final de semana que a gente não quer o VAR intervencionista, mas você tem que estar pautado na regra do jogo. E esse lance, para mim, assim, ele tem todos, absolutamente todos os elementos de jogo brusco grave, portanto, um lance claríssimo de expulsão. Fala comigo, Bruno. Galera, tô trazendo pra vocês, não é conteúdo sobre o Flamengo, porque, cara, eu acabei o jogo do Flamengo, já tava pé da vida, já tava puto, porque o Flamengo jogou uma merda, não jogou nada, né, um jogo horrível do Flamengo, um empate patético ao Internacional, o Flamengo jogando um jogo parecendo o Vasco jogando um jogo de time pequeno, e em seguida eu fui ver o jogo do Palmeiras e, cara, foi o maior roubo que eu, um cara com um pouco mais de duas décadas de vida, presenciei o maior roubo que eu já vi na minha vida. Pior, na minha opinião, até do que roubos aí que a Argentina teve nessa Copa do Mundo. Na minha opinião, foi pior, porque, cara, esse aqui teve um vermelho absurdo, não marcado, enfim, foi uma roubalheira absurda, descarada pro Palmeiras, sabe? Eu percebi aqui que estão fazendo com o Palmeiras o que a FIFA fez com a Argentina na Copa do Mundo, sabe? Estão querendo fazer de tudo pro Palmeiras ser campeão, porque, meu amigo, esse jogo foi um absurdo de um roubo que foi esse jogo, enfim. Bom, vocês vão ver o lance, quer dizer isso na Sport TV, programa Troca de Passe, eu vou adiantar que você vai ficar bravo também com a opinião de merda que os comentaristas tiveram, enfim, já vou adiantando pra você que, cara, fica até o final do vídeo pra você ver os lances que eu tô falando, e, meu amigo, não vou nem pedir seu like, eu tô pé da vida puto, mas deixa o like, ajuda aqui no canal pra ver se melhora um pouco a minha noite, e bora pro conteúdo aí que, cara, sinceramente, é desanimador. O Brasil viu o jogo. Ainda bem que o Brasil viu o jogo. Então, o Kaká levou 5 pontos no queixo. Os 5 pontos no queixo que o Kaká levou não foi por acaso. Não foi por ser intencional. O que foi relatado pelos jogadores foi que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional não, os 5 pontos foram no queixo. E isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória era melhor, tinha 70% de posse de bola, estava fazendo um grande jogo. Certo? E houve o desequilíbrio a partir do momento que não teve a expulsão pela agressão feita ao jogador Kaká. Passamos por isso ano passado com o Flamengo, situação idêntica, análoga, estamos acostumados, certo? Não quero me vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste, você já tem um investimento menor, você já viaja mais e tem que passar por esse tipo de coisa. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável. Nós, em protesto com relação a isso, nós não vamos fazer coletiva com o treinador, nós não vamos fazer zona mista, estamos soltando a nota do Vitória e vamos fazer a representação. Obrigado a todos e parabéns aos envolvidos por tudo que aconteceu. Bom, essa então é a declaração do presidente PC Oliveira. Muito aguardado hoje, né? É o homem mais aguardado do Brasil hoje, PC. Contando com você para tentar tirar essas dúvidas aí, né? Bom, estamos falando especificamente desses lances de expulsão, acho que é o que mais chamou a atenção. Embora o Abel tenha falado para olhar mais, ele até... Desculpa, PC, antes de você entrar diretamente nos lances, eu queria tirar uma dúvida. O histórico do jogador tem que contar na avaliação da arbitragem? Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Ramon, boa noite para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Quando eu comecei a apitar, que já faz bastante tempo, Barreto e amigos, a gente sempre era orientado a assim, olha, não vê noticiário do jornal, não fica analisando as características dos jogadores, para que a gente não entrasse em campo e de uma forma premeditada e exagerada tomasse alguma decisão durante o jogo. Sabe o que me lembra isso? Sim. A atuação de jogador, Mansur vai lembrar. A gente era orientada a fazer a avaliação no tempo passado. Porque você estava falando do jogo da véspera. Então, assim, foi um jogador assim, fez isso, se não jogou bem dessa maneira, não jogou bem. Não é um jogador que é ruim. Um jogador isso, faz aquilo, isso. Né? Não é conjunto da obra, é a atuação. Né? Então, isso era orientação bem no início, e aí as orientações vão modificando. Hoje você com acesso, né, com todo tipo de mídia, hoje existe um trabalho em cima da arbitragem, que é um trabalho de preparação para o jogo. Em todos os jogos,
os árbitros realizam uma reunião técnica, juntamente com o assessor da partida, e eles analisam todas as características dos jogadores para que você não seja surpreendido durante o jogo. Então é importante você conhecer de que maneira que a equipe joga, qual o sistema tático, se tem algum defensor. Antigamente tinha aquele zagueirão que ficava sempre lá na cobertura, né? Facilitava a vida dos assistentes. Hoje não mais, as equipes jogam muito em linha ali, então o assistente tem que estar sempre muito atento. O árbitro precisa entender se a equipe tem alguma jogada ensaiada para já se preparar com o seu posicionamento, de que maneira que você vai se deslocar. Você tem que entender um pouco também da característica dos jogadores, dos treinadores, se é treinador que contesta muito. Tudo isso é pauta de um trabalho na reunião técnica, que a gente chama plano de trabalho, mas tudo isso para você se preparar. E o bom árbitro tem que pegar todas essas informações para que durante o jogo ele faça um trabalho preventivo, que ele possa estar preparado para tomar uma decisão, mas jamais usar um histórico para entrar de maneira premeditada no jogo para poder ter uma atuação. Então, assim, houve-se uma evolução nessa preparação dos árbitros, mas sempre no sentido para que o árbitro se prepare melhor, que ele não seja surpreendido, e sobre preparo ou não, para o jogo de hoje, na minha avaliação, faltou o preparo para o Alex Stefano. Porque, assim, apitar no Barradão nunca foi uma tarefa fácil. É sempre um estádio que a torcida vibra muito, participa muito do jogo. Um estádio, assim, que sempre tem um ambiente, assim, de pressão, que é muito positivo. Eu, particularmente, gostava muito de jogos, assim, ambientes, assim, porque eu já entrava no jogo a 1000 por hora. E isso também tem que ser parte do planejamento do trabalho. Você saber qual o clima do jogo, o clima do estádio, o ambiente que você vai trabalhar. E o mais importante ainda, você também entender, nessa sua preparação, você entender o momento do campeonato. Então, você vai atuar num jogo do Palmeiras, vai atuar num jogo do Flamengo, vai atuar em jogos de equipes que estão brigando pela Libertadores. O campeonato, ele está aberto em todas as partes da tabela. Você vai atuar em jogo que tem rebaixamento. Então, você tem que entender o momento do campeonato e você tem que entrar muito ligado e preparado para tomar grandes decisões, seja em qual momento for do jogo. E isso, para mim, hoje, faltou ao Alex Stefano, e aí a gente vai avaliar os lances. E eu acho que a partir do lance do Maurício, ele, já até antecipando um pouquinho aqui, eu acho que ele perdeu o jogo exatamente no lance do Maurício. Começando por esse lance, eu queria trazer aqui um trecho da fala do presidente do Vitória. Sim. Ele menciona os 5 pontos que o Kaká precisou levar no queixo. Hoje em dia, os árbitros têm levado mais em conta a consequência do lance, não é isso? A gente, até em cima disso, de levar em conta a consequência, a gente vai perceber que ele marca a falta, né? Ele marca a falta e ele nem cartão tinha aplicado. Só depois de um diálogo com um assistente, com o Rodrigo Correia, que é muito experiente, isso, cara. e a gente muitas vezes fala assim que o Rodrigo apita, no bom sentido, ele apita na bandeira. Olha só, o Rodrigo Correia chama, tem um diálogo ali com ele, fala assim, olha só, cara, alguma posição você precisa tomar. O Rodrigo é um cara experiente, que tem vivência, e aí depois desse diálogo com o Rodrigo Correia, com o assistente 1, ele aplica o cartão amarelo para o Maurício. Mas eu gostaria de voltar novamente para a gente analisar os ângulos e chamar a atenção para um detalhe. Repare como o Maurício olha primeiro, ele percebe a chegada do Kaká, e isso, para mim, é um movimento muito além de uma proteção. Isso, para mim, é uma ação que tem gatilho. Esse é o chamado gatilho, né? Esse, para mim, é uma ação que tem gatilho, e o mais importante, você vai me perguntar, o Maurício tem a intenção de agredir o Kaká? Obviamente que não. Mas a regra, é importante sempre a gente citar isso, a regra ela não cita intenção. O árbitro deve analisar a forma como o jogador foi para uma disputa, ele é com o cotovelo, com uma parte dura do corpo, com o gatilho e a intensidade da ação. Para mim, ele percebe a posição do Kaká, isso para mim é mais do que uma ação de proteção. Vamos só lembrar que é o braço esquerdo, né? O braço esquerdo, exatamente. Essa imagem aí está encoberta. Foi com o braço esquerdo. Ele tem um gatilho e acerta o rosto do Kaká. Para mim, assim, todos os elementos para a aplicação de cartão vermelho. Isso para mim é um lance de jogo brusco grave, que ele percebe a presença do adversário e o VAR deveria interferir para poder aplicar o cartão vermelho. É a minha avaliação. Essa era a minha última pergunta. Dúvidas, discordâncias? Discordâncias. Eu não consigo ver um lance de vermelho aí. Você não vê? Eu acho um lance limítrofe. Aliás, antes de dizer logo, acho que o que aconteceu, a sequência de acontecimentos do jogo, para mim, é uma sequência de 2 lances limítrofes,
A arbitragem, para mim, nenhuma decisão seria absurda, ela decidiu os dois a favor do Palmeiras, mas poderia decidir ao contrário. Acho que eram dois lances muito próximos ali, limítrofes. Lembrando e um que jogador. A favor do Palmeiras não significa não significa indevidamente a favor. Para o lado do Palmeiras. Ele, em lances limítrofes, ele entendeu que as marcações eram essas. E isso frustrou um jogador que fez uma atitude infantil e terminou com o jogo. Porque aí ficaram dois jogadores expulsos. Não culpa Agora, ele. só para dar mais Não um culpa. ponto, Mansur, você tem a avaliação de um lance limítrofe. Isso. Mas baseado na regra, qual que é a sua avaliação do jogo e por que Primeiro, você eu não vejo claramente o gatilho, eu vejo a colocação do braço. Ele está dobrado, mas eu vejo colocação do braço. E na hora que o braço... você vê que o toque dele no outro ângulo, dá para ver muito claramente o toque no queixo dele, ó. É agora, ó, é até antes do braço do Maurício encostar no peito dele. É na hora que o Maurício está levantando o braço para fazer, para mim, o que é uma proteção, uma falta. Para mim, talvez um amarelo resolvesse o lance. Eu acho isso, mas respeito a opinião do... Eu, obviamente, respeito, obviamente, a sua posição, mas vamos para os termos da regra, né? Ele tem uma ação claríssima, uma ação de gatilho, e o árbitro deve avaliar como se produziu essa ação. Com qual parte do corpo ele atingiu o adversário? Com a parte dura do braço. Aonde atingiu o adversário? No rosto do adversário. Qual a intensidade da ação? Na minha avaliação, uma intensidade alta, com risco para o A adversário. gente pode comparar com a solada? Porque eu noto que a FIFA hoje tem essa preocupação, a arbitragem da FIFA, em evitar muitos contatos com o cotovelo e com a sola do pé, porque são potencialmente, né, perigosos para o adversário. Por isso que... A gente pode comparar com um lance em que o jogador vai com a sola alta, mesmo não tendo a intenção de... Isso, eu acho que o grande ponto é a questão que a regra não fala em intenção. O árbitro deve sempre avaliar os elementos para poder tomar a sua decisão. Deve analisar a forma e a intensidade. Qual foi a forma? Os elementos lá que ele deve avaliar para tomar a decisão. Com qual parte do corpo ele atingiu o adversário? Com o cotovelo, com o antebraço. Aonde ele atingiu o adversário? No rosto, uma parte sensível. Consequência da ação. É lógico que ele não vai sempre avaliar a consequência, porque pode ser um lance acidental. Só que esse não tem nada de acidental. E ele ainda tem uma lesão, ele leva um risco para o adversário. Isso, assim, são todos... Na minha avaliação, e o que diz a regra também, são todos os elementos de jogo brusco grave e o Maurício deveria ter sido expulso do campo de jogo. Nós falamos aqui no final de semana sobre a nova linha que a CBF está tentando adotar, de menos interferência, de respeitar mais a decisão de campo. Por mais que você tenha uma linha, e a gente falou no final de semana que a gente não quer o VAR intervencionista, mas você tem que estar pautado na regra do jogo. E esse lance, para mim, assim, ele tem todos, absolutamente todos os elementos de jogo brusco grave, portanto, um lance claríssimo de expulsão. E para o pessoal que já está fazendo guerra de frame na internet, bom lembrar que é o braço esquerdo, né? Porque quando você olha o ângulo ali, o braço direito não está fazendo nada, então só para não confundir. Por falar em guerra de frame, vamos para o segundo lance. Por exemplo, o movimento que o Jair Ventura faz para reclamar é diferente do que eu vejo na imagem. O Jair Ventura faz esse movimento, assim, de cotovelada. Eu vejo mais esse movimento. Assim, com o braço. O braço, Então, tive a sensação de que o braço já está dobrado e... Foi um lance muito parecido que até o presidente do Vitória citou, a questão do Saul contra o próprio Vitória, o Kaique, no caso, né? No ano passado. Cara, eu fico nesse... Foi mesmo. E não foi marcada também, né? E eu não, muito mais intensidade ainda, vamos combinar. E eu, na ocasião, para mim, foi amarelo e eu mantenho esse mesmo critério também. Para mim, se cair é falta e cartão amarelo também. Eu tô, obviamente, PC, longe de querer causar alguma coisa, mas eu mantenho o mesmo critério que eu mantive no ano passado, quando eu falei do Saul. Deu empate porque o PC me convenceu com as explicações. Eu não estou dizendo que eu acho... que é absurdo, não é que é absurdo. Eu não acho que o árbitro errou. Eu acho que é possível interpretar dessa maneira e possivelmente até os critérios estritamente técnicos do PC estejam corretos e eu esteja fazendo uma avaliação errada. Aí entra o roteiro do jogo, né? Qual é o roteiro do jogo? Depois que a arbitragem não expulsou o Maurício, o jogo acabou, cara. O jogo acabou. Não julgo o Luan, não julgo o Luan. Falar pra vocês, eu tava acompanhando o jogo aí, até porque foi horário diferente, né? Acabou o jogo do Flamengo um pouco depois, começou o do Palmeiras. Não, na verdade não, o Flamengo foi 7h30, então acabou o jogo do Flamengo, praticamente já começou o jogo do Palmeiras. Eu tava aqui fazendo shorts que eu soltei aqui no canal pra vocês, o jogo começou. Então assim,
Luan, na minha opinião, tá de parabéns. Eu não acho que a torcida do Vitória esteja culpando ele. Era um jogo que o Vitória provavelmente já iria perder, né? Aconteceu que perderam por mais do que geralmente iriam. Pra mim, o Luan fez certo, né? Ele mostrou a idiotice, mostrou o absurdo, mostrou quão ridículo foi a atitude do árbitro, né? O vermelho dele foi um vermelho super idiota, um vermelho totalmente evitável, mas, cara, na minha opinião, ele ganhou o respeito da torcida. Eu tava torcendo pra torcida fazer jogo parar, se é que vocês me entendem, né? Pra torcida tomar uma posição e fazer esse jogo parar, não deixar esse jogo acontecer. Eu não vou falar exatamente com as palavras, mas vocês sabem no que eu estou me referindo, né? Cara, esse jogo deixou escancarado que o Palmeiras é a Argentina e que a CBF é a FIFA. O Palmeiras faz o que quiser, quando quiser, como quiser e não tem consequências. O time inimigo dele, o time que ele está jogando contra, não faz o que quiser, não faz o que quer, quando quer, nem como quer, porque as regras se aplicam a ele e ele tem consequências. E foi exatamente o que nós vimos. Para mim, ambos os lances de cartão vermelho, tanto o do Maurício quanto o do Kaká, se o que o Maurício fez tivesse sido punido com cartão vermelho, provavelmente o lance do Kaká não teria acontecido. E é isso, cara. A complacência da arbitragem com o Palmeiras acabou com o jogo contra o Vitória. Na minha opinião, o Vitória tem que ir na corte, tem que ir a algum lugar tentar anular esse jogo, nem que vá pra Suíça tentar anular esse jogo, que é a Corte Arbitral do Esporte, a mais alta cúpula, a mais alta autoridade esportivamente falando de futebol. Foi pra onde o Gabigol foi, por exemplo, quando tava tendo toda aquela briga do doping, que ele foi pegando doping, se recusou a fazer o doping, enfim. Ele foi pra Suíça tentar resolver aquilo. Não conseguiu, mas ele foi. Então, esse é um exemplo que aconteceu, para que vocês sabem que é possível o brasileiro ir até lá. Mas vai acontecer, é capaz do Vitória e do Luan tomarem uma punição pelo gesto que ele fez do que prejudicar o Palmeiras, né, anulando esse jogo. Mas enfim, cara, um jogo patético, um jogo ridículo que só mostrou que o Flamengo, na minha opinião, podia jogar fora o Campeonato Brasileiro, tentar ficar entre os 2, 3 primeiros, porque é nítido que esse Campeonato Brasileiro já é do Palmeiras. É bem escancarado isso. Esse jogo contra o Vitória deixou isso bem claro pro Brasil e pro mundo inteiro. Muito obrigado por ter visto até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, assinar o sino, repare o vídeo, vocês já sabem. Eu vejo vocês no próximo e até mais.